Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, mais um jogo da vida do Fluminense, do seu torcedor, agora na busca por um lugar na final na Copa do Mundo de Clubes e em busca de 30 milhões de dólares. Vamos falar sobre isso? Antes, like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você fazer sua jogada com toda segurança, com responsabilidade em kto.bet.br. Clicando no primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link que já te leva direto para você fazer a sua jogada com ganho aumentado em Fluminense e Chelsea. Você pode ganhar 25% a mais fazendo a sua jogada nesse jogo. Então vai direto no link, faz a sua jogada com responsabilidade. Isso daí não é investimento, você pode perder o seu dinheiro, então você tem que jogar de forma responsável e é proibido para menores de 18 anos. Só clicar no link e ir lá fazer a sua jogada. Estou gravando esse vídeo aqui na noite de segunda-feira para a gente falar sobre o Fluminense em mais um jogo da vida desse clube, mais um jogo da vida de uma geração inteira de torcedores, um jogo da vida de tricolores do céu e da terra, como diria Nelson Rodrigues, lá o histórico cronista esportivo que era tricolor, que vai ser essa partida da semifinal da Copa do Mundo de Clubes, Chelsea-Fluminense, Fluminense e Chelsea. A gente já falou muito sobre isso, né? Mas a trajetória do Fluminense nessa Copa do Mundo de Clubes é uma trajetória incrível e uma trajetória que só ratifica o quanto esse clube é um clube muito resiliente, e isso está na história do Fluminense, e o quanto esse grupo é um grupo pronto para superar desafios, né? E isso a gente tem visto ao longo aí dos últimos 2, 3 anos, um grupo que de desacreditado foi campeão da Libertadores da forma que foi, e agora desacreditados por muitos, e aí eu, Vitor Sérgio, particularmente, nas minhas projeções, achava totalmente possível o Fluminense chegar nas quartas de final, e fui muito xingado no vídeo que eu falei isso aqui de simulação, e o Fluminense não só chegou nas quartas, como está na semi, e como tem todas as condições de ir para a decisão. É um jogo em que, se você olha as cotações, por exemplo, da KTO, você coloca o Chelsea como favorito, né? As cotações ali, você vê que são bem favoráveis para o Chelsea favorito. Nas cotações desse tipo de jogo, quanto menor a cotação, mais favorito o time é. Só que, para mim, na minha visão de futebol, essas odds estão desajustadas. Eu acho que não há uma diferença entre os dois, entre as possibilidades dos dois ganharem esse lugar na final, como estão nessas odds de 5,25 para o Fluminense ganhar, 1,68 para o Chelsea ganhar. Eu acho que não. E a trajetória dos times na competição mostra isso. O Chelsea vem crescendo de produção na competição, né? Acho que o Chelsea fez uma primeira fase bem aquém do que o time poderia, já fez um jogo melhor contra o Benfica, embora tenha tido vários momentos ali em que o Chelsea foi meio indolente contra o Benfica, e contra o Palmeiras o Chelsea fez o seu melhor jogo na competição, né? Inclusive, acho que o placar de 2-1 não reflete o quão melhor o Chelsea foi sobre o Palmeiras. Já o Fluminense, uma trajetória bem mais retilínea, de bons jogos o tempo todo, tirando ali aquele momento ali de descontrole contra o Ulsan, que tomou a virada, e isso trouxe um nervosismo natural para um time que tinha jogado tão bem na estreia contra o Dortmund e que estava tomando a virada do Ulsan, do time coreano, do time sul-coreano, mas que depois teve aquela gana, aquela vontade e aquela eficiência para virar o jogo mesmo sem jogar bem, e depois contra o Mamelodi ali sofre um pouquinho no começo, mas depois o jogo fica mais para o Fluminense do que para o próprio Mamelodi. Uma partida que beirou a perfeição contra a Inter de Milão, e uma partida muito boa em que foi melhor do que o Al Hilal na maior parte do tempo. Então, a trajetória do Fluminense bem mais retilínea no sentido de produção
para mim, deixa o jogo muito, muito, muito equilibrado. Não vejo esse favoritismo que muita gente tem atribuído ao Chelsea, além do que eu tenho falado, e falei aqui no vídeo em que falo do Fluminense na semifinal. Nessa sequência de torneios, como tem Libertadores, como tem Eurocopa, como tem Champions, quando você chega à semifinal, na sua cabeça tá muito claro que você tem todos os elementos para ser campeão. O Fluminense não tem que entrar por baixo. E aí o Renato falou muito da palavra patinho feio, e que depois ele até modificou um pouco, e que eu acho que ele tem razão em modificar, né? Que ele diz patinho feio porque o Fluminense tem muito menos orçamento. Mas em termos de bola, o Fluminense não tem nada de patinho feio, ou bola neste torneio em específico, o Fluminense não tem nada de patinho feio. Agora o Fluminense está lá olhando em ser campeão. E não tem que olhar para baixo para ninguém. Muito menos o Chelsea, que é o primeiro adversário. Que é o primeiro adversário nessa caminhada pensando no título, né? Então, é mais um jogo da vida do Fluminense, do seu torcedor, que tem feito uma festa incrível em Nova York, de um grupo de muito caráter, de um grupo de muita resiliência, como eu falei, e um grupo que jogou bola mais do que, por exemplo, o Chelsea nesta Copa do Mundo. Então isso dá ao Fluminense essa sensação e esse pensamento de que está lá para continuar fazendo história. É lógico que o Fluminense vai ter dificuldade, porque o Chelsea, como eu falei, está crescendo de produção. O Maresca conseguiu achar ali um funcionamento melhor desse time, com o Palmer aparecendo, jogando com um pouquinho mais de liberdade, jogou em alguns momentos aberto pelo lado, em alguns momentos por dentro. Contra o Fluminense vai ter a volta do Caicedo, que não jogou contra o Palmeiras e é o melhor jogador do time, foi o melhor jogador do time na temporada. Vai ter desfalques do Cole, né, do zagueiro pela esquerda, que é zagueiro de seleção inglesa. Mas tem a volta do Caicedo e provavelmente vai ter a volta do Lavia, e aí com a volta do Lavia você constrói ali uma dupla de volantes de muita força, de muita capacidade de pegada, e ainda libera um pouco mais o Enzo, e aí você pode abrir o Palmer na esquerda, botar o Enzo jogando mais por dentro, mais avançado, que é um jogador de chegada à área. Tem a suspensão do Dilap, que também está suspenso, e que aí é uma má notícia do Fluminense, né? O Dilap contra o Palmeiras jogou muito mal e teve uma discrepância da entrada do João Pedro, que deve ser titular. O João Pedro que fez um ótimo jogo contra o Palmeiras. Então, acho que o João Pedro vai dar um trabalho gigantesco para a defesa do Fluminense. Então, é isso. É trabalho. Mas você queria chegar numa semifinal de Mundial de Clubes, de Copa do Mundo de Clubes, enfrentando um time fraco? Você queria enfrentar um time muito difícil, né? É muito improvável que você esteja na semifinal da Copa do Mundo de Clubes e do outro lado esteja um time que não vá oferecer problemas. No lado do Fluminense também temos problemas, né? A ausência do Martinelli é uma ausência muito sentida, porque é o jogador que tem dado controle no meio, é um jogador que fez um golaço no jogo contra o Al-Hilal, e a ausência dele acho que é muito sentida. O Hércules tem feito um bom Mundial, mas não é um jogador de controle, é um jogador mais de infiltração. Por exemplo, nos 2 gols dele tem essa infiltração, tanto no gol contra o Inter, contra a Inter, quanto no gol, quanto contra o Al-Hilal. Então é um desfalque. A ausência do Freitas também um desfalque importante, ótima participação no Mundial. E aí vem o Thiago Santos, que é um jogador que, no geral, no Fluminense, atuando como zagueiro, acho que faz uma passagem no total melhor do que a gente imaginava, pelo menos a minha opinião, mas que é um jogador que às vezes tem algumas irregularidades. Então deve entrar o Thiago Santos, como zagueiro pelo lado esquerdo. Uma outra possibilidade é o René fazer o zagueiro pelo lado esquerdo e o Fuentes entrar na ala, é uma possibilidade também. Renato, justamente, corretamente, está guardando ali
guardando o segredo. E aí, um desfalque de última hora também, que é a ausência do Samuel Xavier na lateral direita, porque sentiu um desconforto no último treino. Essa é uma possibilidade do Samuel Xavier não jogar e vir o Guga, e aí eu acho que o Fluminense perde bem. Nada contra o Guga, mas é que o Samuel Xavier faz uma ótima Copa do Mundo, e acho que o Samuel Xavier vai ao ataque com mais, digamos, com mais propriedade, né? Eu acho que a produtividade do Samuel Xavier no ataque é maior do que a do Guga, além de ser mais equilibrado na defesa. Então, o Guga não está jogando mal, o Guga não está comprometendo, mas é que o Samuel Xavier é melhor. É como se a gente desse nota, é como se o Guga fosse 7 e o Samuel Xavier fosse 8,5. Então, assim, tem essa possibilidade de ausência do Samuel Xavier no jogo. Não vejo o Fluminense mudar nada na sua postura, que não é uma postura retrancada, é uma postura de quem defende bem os espaços, mas é uma postura de um time que toda vez que teve chance de sair, saiu. E especificamente estou falando nos jogos de mata-mata, contra a Inter e contra o Al-Hilal. Contra a Inter e contra o Al-Hilal foi um time muito ajustado defensivamente, sem dar chance, sem dar espaço entre linhas. Por exemplo, que o Palmeiras deu muito no jogo contra o Chelsea, deu muito espaço entre as linhas ali, que o espaço entre a linha de defesa, da última linha de defensores, e a linha do meio campo. Esse espaço aqui, o chamado entre linhas, o Palmeiras deu muito chance para o Chelsea fazer isso, inclusive no lance do gol do Palmer. Exatamente, ele recebendo essa bola entrando ali. O Fluminense não fez isso em jogo nenhum, não deu esse espaço entre linhas, time muito compacto, muito aguerrido, mas não abdicou de jogar em nenhuma vez que ele teve a chance. Então, acho que isso tem sido uma marca do Fluminense e hoje tem que repetir, sabendo que o Chelsea tem crescido de produção. E aí o Fluminense pode, se chegar à final, o Fluminense leva 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares na cotação atual dá 165 milhões de reais. Somado que o Fluminense já ganhou nesta Copa do Mundo de Clubes, cerca de 330 milhões de reais, o Fluminense iria para quantia de 500 milhões de reais de receita. Olha o tamanho disso. Se o Fluminense passar para a final, o Fluminense acumulará 500 milhões de reais em receitas. É lógico que tem impostos, tá? Se a gente olhar aí, fazendo uma conta aqui, 500 milhões, aí você tira 30% de impostos nos Estados Unidos, só aí já caiu de 500 milhões para 350, ok? Então, 350. Aí você tira 15% de impostos no Brasil, dá 35 mais 17,5. É isso? 35 mais 17,5. Então, daria 52,5. Então, desses 300, entrariam nos cofres do Fluminense. Desses 500, entrariam no cofre do Fluminense efetivamente 300 milhões de reais. Vai tirar alguma coisa aí para pagar custos de estadia, mas enfim. Receita entra no balanço do Fluminense 500 milhões de reais. De fato vai entrar no caixa algo próximo de 300 milhões de reais se o Fluminense for para a final. É uma quantia inacreditável, considerando um torneio único, né? Considerando um evento que te rende 300 milhões de reais. É quase o aporte inicial de uma SAF. É quase o aporte inicial de uma SAF. Então, assim, o jogo é um jogo da vida esportivamente e é o jogo da vida financeiramente. Porque se o Fluminense estiver nessa final e tem condição, o Fluminense vai botar na mão 500, na receita, né, no balanço, 500 milhões de reais e vai botar efetivamente na mão 300 milhões de reais, cerca disso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem que ver se o dólar vai subir ou vai baixar até lá, mas enfim, que é uma quantia incrível e uma quantia que pode modificar o futuro do Fluminense, porque a gente sabe, o Fluminense está em estudos de eventualmente uma SAF, tem que ver qual é o modelo de SAF, se é um modelo com controle, se é um modelo sem controle, se é um modelo que vai ter CEO, se não vai ter CEO, se é o CEO quem indica o clube, quem indica é a marca, é a empresa. Então, o Fluminense está nesse debate, mas
Se o Fluminense for para a final, é o equivalente a receber efetivamente nos cofres um aporte inicial de uma SAF sem virar SAF. E aí, se o Fluminense tiver um ajuste, tiver um acerto no uso desse dinheiro, é um ganho absurdo e um ganho que pode fazer uma diferença bizarra no futuro e na história do Fluminense. É isso que está em jogo. Fluminense vai para cima, tem tudo, tem condição de jogar contra o Chelsea, e a gente, mais tarde, lá por volta de 6, 6h30, 7 horas, volta aqui no canal do VSR com mais uma análise do que pode ser mais um dia da vida do Fluminense. E agora pode ser com um lugar na decisão da Copa do Mundo de Clubes. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário do vídeo tem o link para você fazer sua jogada segura, porque é uma casa totalmente regulamentada pelo governo federal, e principalmente jogar com a cabeça, com responsabilidade, que você pode perder o seu dinheiro, proibido para menores de 18 anos. Vai em kto.bet.br, primeiro comentário fixado. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.